Então, agora sim, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Bion. Eu sou a Patrícia Trachtenberg, diretora do Departamento Científico, e hoje temos a reunião científica com o tema A Nova Infância em Análise. E é uma imensa satisfação apresentar o convidado de hoje, Celso Gutfreund, que é psicanalista e escritor. Como alguns de vocês já sabem, num segundo momento, abriremos espaço para as trocas e para as perguntas. Então, passo a palavra para ti, Celso, por favor. Obrigado, Patrícia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Bion, para a gente se encontrar hoje aqui. Para mim é um prazer sempre retornar, né, à Bion. Eu acho que já estou retornando ao Instituto virtualmente, né, porque já tínhamos feito um encontro virtual esse ano e sempre me sinto muito acolhido e gosto muito de estar entre vocês. Tenho amigas e amigos aí hoje presentes que eu não vou nomear porque são muitos, mas a gente vai conversando aos poucos e aí vão sendo nomeados a partir da própria conversa, né? Agradeço também por terem me acolhido junto com um livro, né? O que é sempre algo especial, né? Para a gente que escreve, e ao mesmo tempo em que é especial, é difícil, né? Porque não é fácil falar de um livro, né? Se a gente pudesse falar, a gente não teria escrito, né? A gente falaria, a gente escreve justamente sobre o que é mais difícil de falar, né? Então, tem esse grau de dificuldade. Mas, bom, quem disse que é fácil, né? Nada é fácil, então vamos lá a esse desafio. Eu espero que a gente possa, então, e certamente a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o tema do livro, embora não exista um tema único, mas talvez o título aponte por um fio, né, um fio vermelho, né, ou de que cor seja, que reúne todos os temas do livro, né, os vários temas do livro, e que eu possa falar do livro também, né, e que isso desperte em vocês um gostinho pela leitura, e vou ficar muito contente, muito honrado, se a partir dessa nossa conversa hoje vocês saírem daqui com vontade, aqueles que não leram ainda, de poder ler o livro, porque certamente nada do que eu vou dizer hoje substitui o que está lá, né? E o que eu escrevi com carinho, com afinco, com revisão, né? Enquanto elaborava o livro, né? Bom, a nova infância em análise, eu acho que atesta também um certo tempo de trabalho, né? Isso é uma forma eufemística, né? E meio bonita de dizer que a gente já está meio velho, né? E estando meio velho, a gente já a gente não fica sábio, né? Como dizem que o diabo fica, né? Pelo menos no meu caso eu não fiquei, né? Pelo contrário, fui ficando cada vez menos sábio, cada vez mais ignorante com o tempo, né? Mas a gente ganha uma certa experiência que não nos ajuda muito, né, a decifrar e a encontrar situações novas, né, mas talvez ajude mais a comparar aquilo que a gente viveu nos últimos anos, né, e perceber certas diferenças, né. No caso, diferença em relação a crianças, né, que é o título do livro, A Nova Análise da Infância. O título é um pouco afirmativo, né? Mas claro que eu não seria tão ousado assim de ser afirmativo, de dizer ou de atestar com certeza que existe uma nova infância, né? Embora contraditoriamente e paradoxalmente a gente pode dizer que sim, que existe uma nova infância, porque sempre vai existir uma nova infância, como sempre vai existir uma nova idade madura, né? E uma nova velhice, né? E um novo bebê, porque nós somos seres em movimento e que estamos inseridos numa cultura e essa cultura está sempre em movimento, né? Então, a minha ideia com esse livro foi tentar refletir, e eu estou falando do tema do livro, estou falando do conteúdo do livro, foi tentar refletir sobre quem são essas crianças que majoritariamente eu venho vendo,
né? Recentemente, né? São novas crianças, o que elas têm de parecido, o que elas têm de diferente das crianças que eu encontrava há décadas atrás, quando comecei, né? Ali no final dos anos 80, né? E chego à conclusão que sim, né? Que houve mudanças culturais, mudanças afetivas, mudanças ambientais, mudanças planetárias suficientes para comporem mudanças tecnológicas, né? Para comporem uma nova infância marcada, portanto, por novos, não digo sofrimentos, porque o sofrimento é universal e é desde sempre, mas por novas manifestações desse sofrimento, né? Desse sofrimento humano que sempre existiu, sempre existe, mas que vai encontrando formas diferentes de se manifestar, né? Então, esse é o conteúdo do livro, assim, né? Quem é essa criança e o que ela pode ter de diferente de uma criança que eu via há alguns anos atrás, né? Bom, claro que escrever é encontrar uma forma para escrever, né? Eu acho que a gente escreve sobre o que não pode falar, mas a gente também escreve buscando uma forma, buscando um estilo que ele é sempre único, na minha opinião, né? Nisso também o nosso trabalho de escritor ou o trabalho literário se aproxima do trabalho psicoterapêutico ou psicanalítico, no meu modo de ver, né? No sentido de que cada terapia ou cada análise vai precisar encontrar o seu estilo, né? Porque cada pessoa é única e cada dupla é única também, né? Então, uma terapia nunca é igual a outra, uma análise nunca é igual a outra, e um livro também não é igual a outro, né? Estou falando de terapias, de análises e de livros que tentam se aproximar da arte, né? Que tentam ser expressivos, né? Não necessariamente a gente consegue, né? Mas a gente tenta, né? E quando a gente tenta fazer uma terapia ou uma análise autêntica, ou quando a gente tenta escrever um livro autêntico, a gente arrisca, a gente não se repete, até porque a gente é outro, né? Não são só as crianças que mudaram nesses anos, eu também mudei, eu também sou outro, e para me expressar eu vou ter que encontrar uma forma que não é a mesma do livro anterior, né? Senão a gente está fazendo terapia ou análise prêt-à-porter ou blockbuster ou nada contra, né? A gente também gosta de coisas puramente agradáveis que não nos levam tanto a pensar, né? Mas quando a gente procura uma coisa mais verdadeira, mais expressiva, mais artística, a gente precisa encontrar um estilo, né? Uma forma, né? Essa forma não é cerebral, não é teórica, não é distante, ela é carnal, ela é a gente mesmo, ela é expressiva do que a gente é, mas ela é sempre nova, ela é sempre original, né? Pelo menos a busca dela, né? E em termos dessa forma, esse livro, de uma certa maneira, ele se alimenta de livros anteriores, ele conversa com livros anteriores, mas em especial um livro anterior, que é o meu livro mais recente de ensaios, que é um livro chamado Mais Relato, Menos Metapsicologia, né? Onde eu criei ali uma espécie de metapsicologia sobre a metapsicologia, né? E no sentido de alertar o quanto essa metapsicologia é algo valioso, é algo importante, é algo fundamental, é algo que sustenta o nosso trabalho, mas que também é algo que pode nos fazer afundar, e seguidamente a gente afunda, né? É como remédio, né? Um remédio, para funcionar, ele tem que funcionar de um determinado jeito, de uma determinada dose, com uma indicação precisa, né? Se a gente erra na dose, para mais, para menos, erra na frequência, erra na indicação, esse remédio se torna, muitas vezes, até um veneno, né? E nesse livro, Mais Relato, Menos Metapsicologia, eu procurei refletir sobre isso. Algo que muitos autores já fizeram, e certamente fizeram muito melhor do que eu, né? Inclusive o Bion, né? Já que estamos aqui no Bion, foi sublime, foi fantástico em escrever sobre isso, mas eu tentei reunir isso do meu jeito, com a minha voz,
num livro específico, né? Dizendo que nós, terapeutas, psicanalistas, ou terapeutas e psicanalistas que buscamos trabalhar com essa escuta, com esse olhar compreensivo, né? Tentando compreender as relações humanas e algo do inconsciente e da história das pessoas, né? Situando o sintoma como algo relacional, muitas vezes exageramos na metapsicologia, colocamos a metapsicologia de uma forma excessiva ou de uma forma antecipada em relação àquilo que é, digamos assim, a parte principal do nosso trabalho, né? Que é o encontro, né? O encontro que é transformador, o encontro com trocas afetivas, né? Um encontro realmente verdadeiro entre duas pessoas, né? Aonde não existe naquele momento uma teoria, né? Existe uma prática, existem sentimentos, existem coisas que vão sendo ditas, vão sendo ouvidas, vão sendo interpretadas, vão sendo caladas, vão sendo retomadas, né? E a teoria nos sustenta para fazer isso, mas ela precisa ser esquecida naquele momento e ela vai ser lembrada só depois, né? Quando a gente vai tentar, em algum outro momento, dar novos sentidos para aquilo, né? O Mais Relato Menos Metapsicologia, então, que é um livro que reflete sobre o perigo de uma metapsicologia mal usada, né? E o quanto ela pode nos afastar de um encontro verdadeiro, né? O quanto ela pode nos tornar pessoas frias e distantes, né? Nós fazemos uma série de críticas, às vezes excessivas, às vezes não, né? A colegas ou nós mesmos, né? Quando abusamos de diagnósticos ou de classificações ou coisas afins, né? Mas nós humanos estamos sempre na corda bamba, sempre no limite, né? Como dizia o próprio Freud, né? Cutucando a onça com a vara curta, né? Assim é quando a gente lida com pessoas ou quando a gente lida com a nossa própria pessoa, né? E seguidamente nós não abusamos dos diagnósticos, não abusamos das classificações, não abusamos das medicações, mas muitas vezes abusamos da própria teoria, abusamos da própria metapsicologia, né? E muitos psicanalistas escreveram sobre isso, sobre o quanto uma interpretação pode ser violenta, ou quanto uma teoria pode esfriar o encontro, né? E eu procurei fazer naquele livro isso do meu jeito, né? De uma certa forma, A Nova Infância em Análise, ela trata desse tema da nova infância cumprindo os relatos prometidos no livro anterior, né? Então, ele é um livro basicamente de relatos, assim, né? E por ser um livro de relatos, ele acaba sendo um livro também ficcional, um livro literário, né? A gente não tem o direito de contar as histórias, né? Que a gente vive, mas a gente pode, a partir de motes dessas histórias, a partir de vivências dessas histórias, de aspectos dessas histórias, a gente pode condensar, transformar, ficcionalizar, né? E é assim que eu venho fazendo e é assim que eu fiz nesse livro, né? Eu até acho que eu estou indo longe demais, né? Na verdade, o livro não foi lançado ainda oficialmente, ele vai ser lançado oficialmente na próxima segunda, né? Mas eu já participei de alguns encontros sobre ele, né? E sempre é muito difícil para mim falar sobre ele. Os encontros anteriores que eu gostei, eles foram difíceis, justamente porque é difícil falar de um livro, né? Apresentar um livro por todas as razões que eu já expus, né? Então, precavido em relação a isso, eu tentei me reinventar nesse encontro, né? E eu tentei escrever um pequeno texto sobre o meu próprio livro, né? Que obviamente é um texto que não está no livro, mas é um texto que reflete sobre algumas questões que aparecem no livro, né? Ele não esgota a questão do livro. A minha amiga Magda Valls já falou sobre o que ela já tinha lido, o sumário do livro, né? Então, pegando o sumário, o livro é dividido em 5 partes, né? Na primeira parte, eu falo sobre música e sobre ritmo, né? E eu escrevo 5 textos ou 5 relatos sobre a importância da música e sobre a importância do ritmo na infância, né? Porque se nós acreditamos, né, que a nossa saúde mental ela é fruto da nossa capacidade de dizer, de abstrair, de inventar,
de estar com os outros, de criar, né? Como é que isso se produz, né? A gente já tem algumas ideias de como isso se produz. A gente não sabe muito, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente desconfia que isso é resultado de alguns encontros primordiais na vida da gente, não é? E de algumas interações que começam muito cedo, né? Mesmo antes da nossa própria existência extrauterina, né? Já dentro do útero, quando escutamos, né? Sabemos que já escutamos no terceiro trimestre da gravidez, mas antes disso sensações já são transmitidas, isso a gente conhece, né? A gente sabe a importância que a música e o ritmo têm na construção da nossa subjetividade, né? E partindo dessa ideia de que a nossa subjetividade é a base, a parte mais rica e mais fundamental da nossa saúde mental, né? Toda terapia e toda psicanálise busca fomentar uma capacidade subjetiva maior, né? Hoje a gente acredita que a gente não faz grandes decifrações, né? Nos nossos tratamentos, a gente não faz grandes descobertas, mas justamente a gente amplia a nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos, né? E tudo isso, desconfiamos, nasce das primeiras interações, e essas primeiras interações vivem de alguns canais de comunicação, e um desses canais de comunicação, se não o principal, ele é a música, né? E eu dedico toda uma parte do livro para isso, para colocar que muitas vezes a gente encontra crianças onde existe um histórico de uma carência musical também, né? O que eu quero dizer com carência musical? Com carência musical, eu quero dizer que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui graças ao virtual, né? E que nós agradecemos ao virtual, e que nós somos felizes com o virtual, pensamos que no começo da vida esse virtual não pode substituir um encontro verdadeiro, que é um encontro presencial, que é um encontro olho no olho, que é um encontro com toque, que é um encontro com holding, com handling, para usar a linguagem do Winnicott, né? E que é um encontro com ritmo e com música, né? Seguidamente, então, a gente vê aí os danos, né, os efeitos colaterais do excesso de novas tecnologias e do virtual e dos games, principalmente numa vida mais precoce, né? Isso é um assunto que vai ser debatido extensamente no livro, nessa primeira parte em especial, mas ele é retomado ao longo de todo o livro, né? Na segunda parte do livro, eu vou falar do transgeracional e da parentalidade, que é um assunto que me apaixona e que eu já me dediquei muitas vezes. Eu tenho um livro inteiro sobre isso, né? Mas aqui eu o coloco sob a forma de relato, né? No sentido de que muitas vezes, né, esse mundo que a gente vive, que é um mundo um tanto pragmático, um tanto organicista, né, um tanto de ataque justamente a essa subjetividade que eu falava, né, é um mundo que acaba se tornando menos narrativo, né, é um mundo que acaba dando menos importância para a história, né, e o que eu coloco é que o conhecimento da história ele é fundamental, né, e que assim como nós somos filhos e frutos do ritmo, né, nós também somos filhos e frutos do transgeracional, né? Aquilo que foi contado e aquilo que não foi contado nas gerações precedentes vai incidir nas nossas qualidades, vai incidir nas nossas capacidades, mas também vai incidir nos nossos sofrimentos, também vai incidir nos nossos sintomas, né? Então, hoje, trabalhar com uma criança não se tem dúvida disso, né? Inclusive, toda vez agora que eu venho aqui na Bio, eu faço isso, né? Eu chego aqui e já me convido para um próximo encontro, né? Mas é porque, exatamente, eu comecei a alinhavar um próximo livro que vai se chamar Livro dos Lugares, né? E no Livro dos Lugares, ele vai ter duas partes, e numa parte vai ser assim, o lugar dos pais na psicanálise da criança, né? Porque hoje nós acreditamos que não se trata uma criança sem ouvir os seus pais, né? E ouvir os seus pais e ligar a história desses pais também à história do sofrimento desse filho, né? Depois tem uma terceira parte, né? Que se chama a psicanálise da infância como um trabalho narrativo, a prosa da continuidade, né? Porque esse é um conceito teórico
que eu apresentei no livro anterior e que aqui eu tento demonstrar sob a forma de relatos, né? Porque já no livro anterior eu tinha colocado algo que eu desenvolvo em mais profundidade aqui, ou pelo menos tento, né? Quando na primeira parte eu falo do ritmo, quando na primeira parte eu falo da música, eu estou dizendo que nós somos fundados pela poesia, né? Porque o ritmo é poético, a música é poética, a poesia é musical, né? Então nós precisamos desses primórdios musicais para nos desenvolver como seres humanos. E quando nós desenvolvemos como seres humanos, nós nos tornamos seres narrativos, né? Então a nossa saúde nasce, do meu ponto de vista, né? E amparado aí em muitos autores, que eu amo e estudo e gosto e leio, nós nascemos com a poesia, a nossa saúde começa poética, começa ritmada, começa musical, e depois ela continua sob a forma narrativa, né? O protótipo da criança saudável, nesse sentido, seria aquela criança que foi banhada de ritmos, banhada de música, começar pela voz da sua cuidadora, né? E que depois acedeu à prosa, né? E que se torna capaz de dizer, se torna capaz de contar, né? E a gente ouve muito essas expressões em escritores, em poetas, em psicanalistas, não é? De que a nossa saúde é a saúde de poder dizer, é a saúde de poder contar, é a saúde de poder narrar, né? E essa nova criança, essa nova infância, muitas vezes ela vem em pane desse poético, por uma série de motivos, e ela vem em pane desse narrativo. E muitas vezes nós, como analistas, como terapeutas, nós fazemos um trabalho de resgate dessa poesia e dessa prosa, né? Esse conceito de poesia e prosa são muito importantes. Depois há uma quarta parte do livro que eu chamo de psicanálise infantil aplicada, onde eu tento fazer uma conversa da nova infância e da psicanálise da infância com alguns outros temas do mundo, da vida e da cultura, como a espiritualidade, a filosofia, a técnica, né? E depois há uma quinta parte, que é a parte maior, né? Que é uma parte clínica, né? Onde aí sim eu descrevo uma série de relatos clínicos, né? Onde eu vou pensar sobre crianças que chegam com abuso de jogos eletrônicos, né? Quando o celular entra em cena, né? Quando a possibilidade do teatro entra em cena, qual a importância do desenho, qual a importância do lúdico, né? Qual a importância da interpretação, qual a importância da contratransferência, né? Porque a partir do momento em que a gente encontra uma nova infância, uma nova criança, como eu estou afirmando aqui hipoteticamente, isso vai afetar em todo o nosso trabalho, né? Porque essas crianças vão chegar com jogos eletrônicos, essas crianças vão chegar com celulares, né? E não adianta a gente dizer é bom, é ruim, serve, não serve, né? A gente está ali para tentar refletir sobre aquilo, né? E abrir um espaço para acolher, né? Isso que hoje em dia faz parte da vida da criança, né? Só que tudo isso também afeta em grande parte a nossa técnica, né? A partir do momento que existe uma nova criança e que existe uma nova infância, quando eu vou pensar na maneira como eu interpreto, ou na maneira como essas crianças transferem o seu sofrimento e as suas famílias para mim, ou na maneira como eu vivo isso, tudo isso passa a ser alterado também, né? E essa é uma parte fascinante do nosso trabalho, né? Talvez se eu trabalhasse da mesma forma e recebesse as mesmas crianças que eu recebia lá no final dos anos 80, talvez eu já tivesse cansado, eu já tivesse entediado, né, do que eu faço, né? E eu acho que se não estou entediado, se não estou cansado, se sigo trabalhando, né, com entusiasmo, é porque tudo se renova, né? E não é nem que piore, não é nem que melhore, né? Então agora, eu até acho que já fui longe demais, assim, nessa conversa mais espontânea, né? Eu queria fazer a leitura de alguns textos, né? Como os capítulos do livro eu não vou ler, porque eu não vou dar spoiler do meu próprio livro, né? E eu quero que vocês cheguem ao livro, então eu não vou ler nenhum capítulo do meu livro, embora eu vá ler umas partes, que é uma parte em que eu faço uma espécie de mini contos, de mini relatos do livro, essas eu vou ler para vocês. Mas antes de mais nada, eu queria ler esse texto, é um texto de uma página e meia, que eu escrevi especialmente para falar sobre o livro, né? E é um texto que diz, bom, se eu me enrolar, se eu não conseguir falar sobre uma coisa que eu escrevi,
eu tenho esse texto para me socorrer. Eu acho até que eu consegui falar, então acho que o texto não está me socorrendo. Eu espero que ele esteja aqui me complementando, né? E eu chamei esse texto de A Nova Infância em Análise e a Urgência de Soltar Pipas. Tá? Soltar pipas é uma imagem que eu peguei do código do Talibã, né? O Talibã andou muito em voga, né? E como tudo que está em voga nos interessa, eu andei me interessando sobre essa questão do fundamentalismo, sobre essa questão do Talibã, né? E tive uma descoberta que eu achei fantástica e que eu tentei cruzar aqui com a história da nova infância, que os talibãs lá nos seus mandamentos, entre tantos outros que são mais populares e que a gente conhece, um deles é que as crianças não podem soltar pipas, né? E eu achei isso fantástico, assim, né? Botar isso num mandamento, né? Proibir a infância de soltar pipa, e vamos ver como é que eu costurei isso com esse texto e como é que eu costurei isso com o livro A Nova Infância em Análise. Aí eu digo assim: afirmar que há uma nova infância pressupõe uma hipótese. E é o que eu proponho afirmativamente neste livro. Sim, haveria uma nova infância como sempre houve, pelo menos desde quando a infância passou a ser estudada ou vivida como algo peculiar e específico, o que é recente, né? Isso também é interessante da gente falar, né? A gente sabe que a infância, como a gente reconhece hoje, né, como algo peculiar, né? Ou seja, a criança é diferente do adulto, né? A criança é específica, a criança é peculiar, uma criança não é igual ao adulto, né? Nem fisicamente, nem psicologicamente, ela não é um adulto em miniatura, né? Essa é uma ideia recente na própria humanidade, né? E é incrível a gente poder pensar assim, né? Ou ver que é assim, né? Aí eu digo, para pensar assim, precisa não ver a criança como um punhado de células, né? Que funcionariam de acordo com o mandato de algumas substâncias, que funcionariam com o mandato de alguns genes, com todo o processo submetido a alguma classificação exata. Não se trata de desmentir que também somos um punhado de células, sob o mandato de substâncias e genes, mas essa é só uma parte da história. E eu acho interessante falar nisso, né? Porque hoje, em termos da área da saúde, né, ainda existe uma certa resistência, né, a aceitar que a nossa saúde, a nossa doença, a nossa criatividade, a nossa inibição, elas são frutos de histórias, né? Elas também são de células, também são de substâncias, né? Eu não posso, no meu trabalho, negar, né, que há um corpo, não posso negar que somos celulares, que somos atômicos, né? Seria um erro fazer isso, né? Mas há uma certa tendência, né, contemporânea na cultura, de colocar todas as fichas no que é orgânico, né? No que é celular, no que é substancial, no que é genético, não é? Ignorando justamente essa subjetividade e o quanto a gente é fruto dela, né? Por quê? Porque somos seres relacionais, à espera e à procura de encontros que são realmente decisivos, que desenvolvem a nossa subjetividade ou a nossa diferença diante de todos os demais. Eu estou falando de diferenças, não de superioridade, né? Uma criança só vai ter saúde mental quando ela puder ser aceita e ouvida na sua peculiaridade, na sua diferença, né? Ela não é melhor nem pior do que ninguém, mas ela é diferente, ela é única, né? E, seguidamente, no nosso trabalho, às vezes, ou muitas vezes, a gente propõe justamente o resgate dessa escuta do diferente, né? Dessa peculiaridade, né? Que muitas vezes a cultura não é aberta para isso, né? Há uma certa tendência a massificar, a botar todo mundo numa mesma massa, como se todo mundo fosse igual, porque dá menos trabalho, porque é menos questionador, né? E muitas vezes é isso que a gente restabelece, né, com o nosso trabalho, né? Bom, vocês estão vendo que eu estou conversando com o meu texto, mas, enfim, é assim que eu faço. Há fatores culturais, sociais, econômicos e ambientais que interferem nos encontros e que vão interferir em quem somos, né? Então, voltamos ao velho Freud, né? Somos frutos, ou a Melanie Klein, né? Somos frutos de uma equação complexa.
E essa equação complexa inclui representações afetivas de nossos cuidadores, mas também representações culturais de nossos ambientes, né? É tão fascinante pensar nisso, né? Porque se a gente pega uma criança, a questão orgânica é fundamental, né? Como é que ela nasceu? Houve um sofrimento no parto? Não houve? A genética prejudica? Não prejudica? Né? Tudo isso é importante, tudo isso faz parte de uma saúde, a gente não está negando isso, né? Só que a gente está dizendo que tão importante quanto isso, se não mais importante do que isso, é a gente poder pensar que a saúde dessa criança também depende, e muito, de como essa criança é representada e vista e pensada e sentida pelos seus pais. E muitas vezes o nosso trabalho como terapeutas e como analistas é mudar a representação desses pais, que muitas vezes chegam com representações carregadas, negativas, voltamos lá ao transgeracional, né, que impedem essa criança, né, de poder se sentir melhor, de ter uma identidade melhor, né, justamente pelas representações desses pais. Mas as representações culturais, eu estou afirmando aqui, também são importantes, porque nós somos frutos dessas representações afetivas das gerações precedentes, mas também nós somos frutos das representações culturais. As culturas produzem saúde e produzem doença, por isso há uma nova infância. Se a gente vive numa cultura pouco afeita à música, pouco afeita a ritmo, pouco afeita à narratividade, pouco afeita a encontros, muito afeita a novas tecnologias, a telas, né, ao virtual, né, ou a uma imagem de um corpo esbelto, perfeito, que se alimenta pouco, que come pouco, tudo isso vai influir nos sintomas e nos transtornos, que a gente sabe que alguns permanecem universalmente, mas outros vão se renovando a cada época. E é sobre esses novos que eu tento pensar nesse livro, né? Bom, aí eu digo, hoje, por exemplo, cada criança nascida encontrará cuidadores absolutamente peculiares a partir de sua história e relativos a partir de sua cultura. As crianças que me chegam, em geral, pertencem a um tempo e a um local que vangloria o seu nascimento. Isso é uma coisa importante que eu coloco nesse texto e que, de uma certa maneira, aparece no livro. Existe uma criança cultural. Hoje, essa criança é uma criança que, em geral, chega tardiamente, né? Porque seus pais estão ocupados com as suas carreiras, então elas nascem numa idade mais avançada desses pais, e, ao mesmo tempo, elas são impulsionadas por esses pais com muita rapidez para deixarem logo de ser crianças, porque esses pais precisam retomar o seu lugar no mercado de trabalho. E depois, paradoxalmente, esses pais não vão estimular essa criança a ser um adolescente mais independente. Esses embrólios que são frutos da cultura e que eu exponho através de relatos no livro, né? E são crianças que costumam não encontrar salvaguardado o seu espaço de brincar. E, por incrível que pareça, já há evidências de que brincar é uma condição necessária para que uma criança se constitua como um sujeito livre para pensar e sentir. A criança que brinca é a criança que pensa, é a criança que sente, é a criança que diz. Portanto, uma criança saudável é uma criança opositora, é uma criança herege, é uma criança questionadora. E isso, do meu ponto de vista, vem sendo muito abafado na nossa cultura. Sempre foi, isso está na obra do Freud, mas eu acho que a contemporaneidade intensificou esses traços. Aí eu digo lá pelas tantas, não me leiam ou ouçam mal. Eu não estou querendo comparar o nosso arremedo de civilização racista, mas que hoje se assume racista, narcisista, mas que não se assume narcisista, antiambiental, que destrói o seu ambiente, com a violência absolutamente anticivilizatória do regime talibã, que eu não chamo nem de cultura, né? E aqui eu falo da questão da pipa, né? Mas um dos mandamentos do Talibã proíbe as crianças de soltarem pipas.
como se intuitivamente os fundamentalistas soubessem ou tivessem lido a obra de Freud e soubessem que trabalho vai dar uma criança que brinca, né? Isso está no Winnicott, né? A saúde tem sintomas, a saúde dá trabalho, né? A saúde não é limpa, a saúde não é saudável, né? E então uma criança que brinca, uma criança que solta pipa, é uma criança que vai questionar toda a vida dos seus pais e de um adulto, né? Um processo que já começa na infância e que vai ter o seu auge, o seu apogeu na adolescência, né? E que precisa acontecer para as coisas andarem bem, né? No local e tempo em que eu habito, crianças costumam chegar desprovidas dos tais encontros de qualidade, submetidas sem filtro desde muito pequenas a um excesso de videogames, em geral de péssima qualidade poética e narrativa. Por isso costumam vir em pane poética e narrativa, o que, infelizmente, segundo a minha experiência, costuma fazer parte da nova infância. Ao mesmo tempo, como eu vou ler num dos breves relatos, os velhos pais, pelo menos aqueles que chegam até nós, eles não perderam a empatia e o amor parental. E eles trazem os seus filhos para uma recuperação de algum trabalho poético e narrativo que possa resgatar a sua subjetividade e relançar numa vida mais criativa e, portanto, mais trabalhosa e, portanto, mais questionadora. E aí eu encerro esse meu texto dizendo: simples assim, complexo assim. Dessa forma, a nova infância aparece como carente de escuta e seguidamente pouco considerada em sua subjetividade, justamente onde mais precisa. Nós, quando nascemos, precisamos de alimento, precisamos de calor, precisamos de limpeza, precisamos de olhar, precisamos de acolhimento, precisamos de carinho, precisamos de afeto, precisamos de amor, mas precisamos de reconhecimento e de escuta para quem nós originalmente somos. E aí eu encerro. No meio de tantas técnicas criativas e estudos árduos, o nosso trabalho, às vezes, como terapeuta e psicanalista da infância, quando ele costuma ser mais efetivo, não passa de combater fundamentalismos desprovidos de consideração à alteridade e ajudar uma criança a reencontrar a sua liberdade e o fascínio de soltar uma pipa. Então, esse é o texto que eu bolei para esquentar o nosso debate, o nosso bate-papo sobre o livro. Como eu prometi a vocês, rapidamente, eu já vou me aproximando do final para dar tempo da gente conversar e debater. O capítulo 29, que está na parte 5, eu tento fazer um certo exercício narrativo e colocar algum aspecto clínico num relato mínimo mesmo, de poucas linhas, né? E eu chamei a longa clínica em breves relatos, né? E eu acho importante isso, né? Porque, às vezes, de toda uma terapia, às vezes, de toda uma análise, ou às vezes, de uma sessão, né? A gente vai lembrar de uma frase, vai lembrar de um momento, vai lembrar de uma epifania, né? Que, lógico, que não resume todo o trabalho que houve ali, né? Mas mesmo não resumindo, às vezes ele sintetiza, né? Todo um trabalho que acaba sendo sintetizado, né? Numa imagem, numa metáfora, que acabam sendo decisivas, assim, né? Para as pessoas, né? Primeiro desses relatos breves, né? Tu és a única pessoa adulta que brincou comigo, disse-me o adolescente, a quem eu atendia desde a infância.
ele se referia, sobretudo, ao jeito frio e pouco lúdico de sua mãe. Era um avanço, se não a cura, ele poder falar sobre isso. Depois de muito trabalho, quando ouvi a observação novamente, eu comentei: e ela é a única pessoa que te trouxe até a mim. É um negócio que eu tento fazer meio celsiano, né? A gente sempre tenta ser a gente mesmo, né? Mas a gente não se afasta das nossas influências, né? E tem algo aí, eu vejo uma batida kleiniana, né? Nosso último encontro aqui foi sobre a Melaniezinha Klein, né? Então tem uma batida kleiniana aqui no sentido da gratidão, né? De que muitas vezes é importante a gente reconhecer, né? Que aquela pessoa que teve tantas dificuldades e que nos gerou tantos problemas, ela também abriu um espaço, né? Para que a gente pudesse se reencontrar, né? E eu acho que isso faz parte, né? De um processo, de uma análise, de um tratamento, de uma terapia, do que quer que a gente chame, né? Bom, o segundo trecho diz o seguinte, segundo mini conto, né? A sua chegada, a depressão era tão intensa que não se via o surfista que havia dentro dele. Depois se viu e enxergou o desejo de conhecer a onda gigante de Nazaré. Quando conheceu, voltou para contar e não veio mais. A psicanálise já havia se tornado pequena para ele. O nosso trabalho, penso eu, né? Veja, eu estava falando antes com uma criança, né? Uma criança que está em pane poética, em pane narrativa, carregada de projeções transgeracionais que não ajudam a estruturá-la, né? Muitas vezes o nosso trabalho é tão simples, né? A gente resgata uma brincadeira, a gente resgata uma possibilidade de dizer, a gente resgata um diálogo entre gerações, né? Então, o nosso trabalho ele não chega a ser um trabalho grandioso, né? Eu acho que ele não é. Ele é um trabalho simples, né? O que é grandioso vem depois, né? Cada um vai buscar a sua própria grandeza, né? Eu acho que a gente tem a modéstia, a humildade de tentar restabelecer uma possibilidade de pensar, de sentir, de olhar para a vida, né? E depois cada um vai lidar com a sua própria pequenez, né? E com aquilo que considera grande, né? No caso desse meu paciente ficcional, era a onda gigante de Nazaré, né? Bom, o próximo, eu não vou ler todos, eu vou pular um, porque eu quero ter tempo de debater, mas no quarto mini conto eu digo: a Andréia, já um adolescente, isso é interessante, né? Porque o fato da gente ser meio velho permite que a gente reencontre na adolescência crianças que a gente atendeu ou reencontre na vida adulta crianças que a gente atendeu, né? Aí eu digo: a Andréia, já uma adolescente, em análise desde a infância, avisou que tinha uma pergunta engasgada há muitos anos. Aí ela pergunta: é normal que eu tenha sempre me identificado com a vilã? Ou é coisa de louca? Aí eu respondo: penso que as vilãs te encantam não pela maldade, mas pela liberdade de fazerem o que desejam, sem se preocuparem com o julgamento dos outros. Aí ela diz: pois é, antigamente eu não tinha liberdade de fazer essa pergunta. Nem eu a de responder, respondi, lembrando-me dos vilões que me encantaram. Então, nós precisamos das narrativas porque nós precisamos de vilões, né? O nosso inconsciente é vilão, né? Ele nos prega peças, né? A gente está sempre fazendo as mesmas merdas, as mesmas porcarias, né? Repetindo compulsivamente, né? Sendo vilãos de nós mesmos, né? Aprontando vilanias contra nós e contra os outros, né? Só existe uma forma da gente ficar menos vilão, eu acho. É meio forte isso que eu estou dizendo, só existe uma forma, meio pretensioso, mas eu acredito um pouco nisso, né? Para a gente ser mais amigo da gente, ser mais amigo dos outros, a gente precisa dizer esse vilão, expressar esse vilão, né? E a gente faz isso desde cedo, né? Quando uma criança está lá ouvindo a história do lobo mau, do ogro,
do Barba Azul, né? Eu defendo muito isso, há muitos livros, né? Ela está podendo se identificar, né? Mas mais do que se identificar, ela está podendo representar, né? Que é o que a impede depois de estruturar uma identificação com esse vilão. A partir do momento que essa parte vilã é dita, né? Ela pode ser menos atuada, né? E eu acho que é isso que eu coloco nesse mini conto. Agora, esse é um trabalho difícil, né? É um trabalho muitas vezes cansativo, a gente não acredita em milagre, a gente não acredita em pressa, né? Eu não coloquei no texto, em parte eu coloquei, né? Quando eu digo que a criança se passa uma mensagem para ela assim, te apressa, deixa logo de ser criança, cresce logo que eu preciso retomar minha vida, né? Cansei de ser pai e mãe de uma criança, já que isso é tão difícil, né? E para todo mundo, né? Eu me identifico e compreendo e tenho empatia pelos pais, não os estou criticando, longe disso, né? Mas a gente sabe que isso requer tempo, que isso requer paciência, que isso requer repetição no outro sentido, né? Se a nossa neurose compulsivamente repete a vilania, né? A nossa criatividade, o nosso jogo, o nosso brinquedo, a nossa interpretação, ela vai repetindo do outro lado, né? É uma briga, né? É uma briga de cachorro grande, né? Então, para encerrar, o meu último mini conto, em que eu falo, vamos dizer assim, da onde a gente se meteu, né? Aonde a gente anda metido no nosso trabalho, eu digo, Maud Manoni escreveu um belo livro, no qual valoriza a primeira consulta com uma criança em psicanálise. O livro da Manoni é de 86. O Winnicott, anos depois, de certa forma, com as consultas terapêuticas, segue o mesmo rumo. De fato, não é incomum que no primeiro encontro a gente perceba o que se passa e o que falta a quem nos procurou. E que possa até dizer, mas por não acreditarmos muito em remédios em longo prazo e menos ainda em milagres, nós nos dedicamos a uma análise, que é passar anos e anos repetindo em jogos e palavras aquilo que já sabíamos desde a primeira vez. Bom, agora eu encerro, né, para a gente ter pelo menos aí uma meia hora, né, de algum debate e alguma troca que eu acho importante ter, né? Por quê? Porque quando eu digo a nova infância em análise, eu estou falando das crianças que eu estou encontrando, né? E eu estou falando da psicanálise que eu estou fazendo, né? E eu acho que uma das coisas importantes da psicanálise contemporânea, isso foi algo explicitado pelo Ogden, entre outros, mas o Ogden é aquele que eu li que mais deixou isso claro, né? É que hoje em dia, ainda que uma metapsicologia em comum nos una, né? Então, lemos Freud, lemos Lacan, lemos Bion, lemos Winnicott, lemos Ogden, lemos Klein, né? E tantos pós-freudianos importantes, Roussillon, Brun, Vitor Guerra, e etc., não é? Cada um deles vai ser depurado pelo psicanalista que nós somos, né? Então, existem tantas psicanálises quantos tratamentos analíticos e quantos psicanalistas houver, né? Então, estou dizendo isso porque o que eu tentei apresentar aqui e o que eu apresento no meu livro, que eu espero que vocês leiam, é inevitavelmente a minha psicanálise nesse sentido do Ogden, né? E fico muito curioso em saber como essa minha psicanálise ecoa na psicanálise, na terapia e no trabalho que vocês vêm fazendo. Celso, então, primeiramente, eu quero te agradecer muito. Foi maravilhoso te escutar e hoje realmente, né, sempre é maravilhoso te escutar, hoje não foi diferente. E então a gente agora passa para as trocas. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone, pode botar o nome no bate-papo, como acharem melhor.
Posso comentar, Patrícia? Claro. Queria um autógrafo também, Celso. Mas eu queria comentar, assim, que eu acho que estou ainda pensando, né, várias coisas que tu traz de forma tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, e me chama muito a atenção sempre a ritmicidade mesmo, né, a importância do ritmo, da musicalidade, desde os primórdios, assim, né. E aí tu disseste algumas coisas que me fez lembrar também algumas situações assim que a gente vê como as crianças e os adolescentes também são postos assim a vamos lá, tá na hora, agora vai lá, assume isso, deu, mas agora eu já não posso mais. Então realmente eu fiz um entrelaçamento com a questão dos pais também acabarem sofrendo muitas pressões culturais e que parece que isso desconecta eles dessa possibilidade de viver realmente a infância dos filhos, né? Então, às vezes, essa questão de atender as crianças e a gente, de repente, busca os pais para conversar e mostra coisas tão simples que parece que está pulverizado, né? E aí, de repente, eles até levam um susto, assim, de, pois é, né? Então, não sei, fico até triste, assim, de pensar, mas realmente uma questão muito forte, né, que a gente encontra. Não sei se a gente podia tentar elaborar um pouquinho mais isso, assim, como que a gente pode tentar também ajudar esses pais a se reconectarem com algo que parece que também está pulverizando, né, que é esse olhar mais próximo, assim, esses filhos, né? Eu acho que sim, te agradeço muito pela tua colocação. Eu acabo desenvolvendo isso melhor num livro anterior, que é um livro sobre a parentalidade, um livro que já tem alguns anos que eu fiz, mas eu acho que a tua colocação é muito importante, né? Principalmente no lugar desses pais, na análise da criança, no tratamento da criança, e eu acho que na tua própria questão, tu aponta um determinado caminho, né? Que não necessariamente será um caminho para todos, eu repito, sempre vai ser original, né? A gente está sempre desbravando algo quando nos procuram, né? Mas me chama a atenção o que tu diz, que eu achei muito importante e fundamental, porque tu fala da pressão, né? Da pressão das crianças e da pressão dos pais, né? A pressão da criança eu falei mais, a dos pais falei menos, e tu lembrasse, acho muito importante. No caso das crianças, é tão interessante porque muitas vezes a gente abre um espaço para ter menos pressão, né? Quando muitas vezes a gente defende que mais importante do que o resultado numa prova, ou que salvar um ano, ou que ser aprovada, é essa criança ser escutada, essa criança brincar. Há coisas que são muito mais importantes do que a performance, né? E a gente vive numa sociedade da performance, né? Numa sociedade da ultra exigência, e poder aliviar uma criança disso é algo muito importante, né? Me lembro de uma criança que uma vez, eu não me lembro se perguntei ou se disse, mas ela falou assim, pá, mas eu gosto tanto de vir aqui, né? E eu, que legal, né? Fiquei pensando assim, só pode gostar, né? Esse psicanalista, né? Tão legal que ela encontrou, né? E aí eu perguntei, mas o que tu mais gosta de vir? O que eu mais gosto de vir aqui é que eu posso fazer cocô em paz ali no teu banheiro, né? Então, eu acho essa história fantástica e muito representativa, né? Dessa pressão que a gente alivia, dando um espaço para ser criança, para fazer o seu cocô, para não fazer nada, para brincar, né? Para fazer merda, no sentido concreto e figurado, né? E no caso dos pais, ao mesmo tempo que não há regra, não é? E que com cada pai nós vamos encontrar uma forma única e específica de aliviar uma pressão, né? Mas eu acho que tu tocas num traço cultural muito importante, né? E que tem a ver com essa criança cultural, essa criança mítica, né? Essa ideia da criança cultural não é uma ideia minha, né? Assim, eu não sei se eu tenho ideias minhas, né? Óbvio que tenho ideias minhas, mas eu tenho mais ritmos meus e formas minhas em que eu vou trabalhando e ideias que eu li em outros, né? E que eu faço um rearranjo dessas ideias e daqui a pouco digo que é minha e ela não é tão minha assim, né? Mas essa ideia do cultural, eu localizo muito ela na Marie-Rose Moreau e no Bernard Gous, que são dois psicanalistas europeus, franceses, e que falam
da criança cultural, né, ou do bebê mítico, né? Um dos aspectos desse bebê mítico é de que ele é muito valioso, né? Uma criança hoje é muito valiosa. E é interessante falar que nem sempre foi assim, né? No tempo lá do Rousseau, na Idade Média, as crianças morriam e tá, não vou dizer que não choravam, lamentavam, mas não era uma perda, vamos dizer assim, terrível como hoje é. Porque hoje a criança, culturalmente, ela é extremamente valiosa. E isso faz com que esse narcisismo parental, que o Freud colocou em 1914, ele está esticado à potência milhão, assim, né? Eu até fico curioso, como é que Freud reescreveria esse texto hoje, né? Porque hoje a exigência narcísica do pai e da mãe, ela é muito maior. Essa criança precisa ser muito mais perfeita, ela não pode ter falha, e seguidamente eu acho que a gente alivia a pressão dos pais, sendo compreensivos com essa tarefa que é impossível e é inglória e é burro em ponta de faca. Né? De que é dando o direito desse pai e dessa mãe de não saber, de ignorar, de errar, de fazer do seu jeito, não é? De ter um filho imperfeito, né? Um filho longe desse ideal narcísico que a cultura alimenta muito mais do que alimentava há 30, 40 anos atrás. Né? Eu gosto e repito, e acho que até tem me tornado repetitivo, porque esses dias andei relendo algumas coisas e vejo que eu sempre falo nesse aforismo, né? Que é o aforismo do Oscar Wilde, né? Em que que eu acho muito legal de usar isso com os pais, né? Que Oscar Wilde dizia assim: pior do que um conselho é um conselho bom. É uma coisa meio estranha. Ele diz, é ruim dar um conselho bom? Sim, para os pais é ruim dar um conselho bom, porque quando tu dá um conselho, ou tu dá um conselho bom, o que é pior, tu transmite a ideia de que eles não estão fazendo direito e que tu pode fazer melhor, e isso não é verdade. Todos nós batemos cabeça. Todos nós batemos cabeça como pais, batemos cabeça como filhos, batemos cabeça como amantes, batemos cabeça como amigos, né? A vida é muito imperfeita e a nossa capacidade de realização, ela é muito inferior aos nossos ideais, né? Tem um poeta lá, o Mário de Andrade, que dizia: nós perdemos sempre. Sim, se a gente disputa com os nossos ideais, nós perdemos sempre. Só que quando entra pai e filho no meio, isso fica pior, né? Porque a parentalidade, muitas vezes, ela é vista como a última, derradeira e maior chance de redenção, né? Agora eu vou dar certo através desse filho. E não vai dar certo, porque nós, não sei se eu estou muito sombrio e negativo e pessimista falando desse jeito, mas nós não vamos dar certo. Nós não somos de dar certo, né? Nós somos de dar errado, de dar imperfeito, de quebrar a cabeça. Isso não impede que a vida seja fascinante, e que a gente tenha momentos mágicos no amor, na análise, na arte, que a gente faça um livro de vez em quando, que algumas pessoas leiam, não é? Que a gente cante uma música, seja feliz durante um teatro, né? Mas o dar certo, que é o que esses pais esperam para esse filho, assim, ardentemente e completamente, isso não existe. E eu acho que poder aliviar dessa pressão, encontrar uma forma original e empática de aliviar disso, já é poder fazer uma parte bem interessante do nosso trabalho. Posso falar? Claro. É porque eu fico pensando, Celso, que essa questão do dar certo, que é essa esperança dos pais com relação aos filhos, também a gente pode pensar que é o que foi esperado deles, né? Desses pais, né? E de repente pensar numa perspectiva de que nós também podemos acolher esses pais, pensando na criança que eles foram, né? E poder entender o que está por trás disso, para que esses pais possam acolher essa criança que eles foram e conseguir se conectar e entender, né, que tipo de acolhimento, que tipo de criação, de contexto eles viveram, né? E
poder pensar de repente, não repetir com os filhos, né? Ou pensar novas formas de lidar com isso, fazendo com que as crianças cada vez tenham mais espaço e tenham mais voz e se conectem com os seus sentimentos para poder verbalizar. Eu acho que um pouco daquilo que tu disse da saúde do poder dizer, né? De que as crianças não fiquem naquela postura de submissão, de que os pais sabem mais que as crianças, né? Da gente poder pensar que a criança está no mesmo nível do pai, no mesmo nível da mãe, no sentido de que os dois são sujeitos, né? E de poder colocar essa criança no lugar de que sim, tu pode falar, tu pode te expressar, né? Tu pode ser realmente um sujeito e não uma pessoa que precise estar ali só a bel prazer e pronta para ser um realizador do desejo dos pais, né? Sem dúvida, Luciana, eu te agradeço. Eu acho que tu toca em alguns pontos essenciais, assim, né? Em alguns pontos realmente muito importantes, né? Tem uma outra psicanalista que é francesa também, chamada Monica Bidulovsky, e a Monica Bidulovsky tem um conceito que lembra muito o que tu colocasse, que é o conceito de transparência psíquica, né? Essa transparência psíquica significa, metapsicologicamente, esse afrouxamento entre o inconsciente e o pré-consciente quando alguém se torna pai e mãe, né? Que é exatamente o que tu está dizendo, né? Essa criança, ela volta à tona, né? A criança que chega, ela puxa a criança que estava ali, recalcada, né? E posta no inconsciente, né? E nesse momento de transparência, essa criança volta, né? Também por isso é muito difícil. É muito difícil ser criança, né? É muito difícil ser, né? Ser criança é especialmente difícil, né? E por isso o infantil ele é tão recalcado a duras penas, né? E há um desrecalcamento, né? Segundo essa imagem da transparência psíquica no momento da parentalidade, né? E é muito importante que que a criança dos pais seja acolhida, né? E eu acho que isso aparece de certa forma no que tu colocasse, né? Como também eu acho que tu colocasse que é muito importante, acho que tu frisasse isso, né? Essa escuta do transgeracional, né? Quer dizer, poder abrir um espaço para que esses pais falem, né? E que para esses conteúdos psíquicos, né, não suficientemente recalcados, para usar uma linguagem metapsicológica, eles possam ser ditos e ser arejados e eles não precisam ir para o sintoma da criança, né? E depois tu falas de um outro tópico muito importante, né? Que foi adiantado pelo Freud e depois desenvolvido por muitos autores, em especial o próprio Lacan, né? Que é esse trabalho fundamental de ajudar a criança a ser sujeito, né? Porque a nossa tendência de sujeitar uma criança ela é muito grande, né? Todo sintoma de uma criança ele tem um fio, né? No seu assujeitamento, na sua submissão, né? E o nosso trabalho ele é um trabalho que vai contra a corrente, né? No sentido de que nós vamos precisar escutar aquela criança, escutar aqueles pais e ajudar aquela criança a ser sujeito de si mesma, né? A que ela, como tu falaste muito bem, se aproprie do seu próprio desejo, né? Que ela se liberte do desejo dos pais dela para com ela, né? Esse desejo dos pais dela para com ela é fundamental, mas ele precisa ser sepultado também, né? Ele precisa ser enterrado, né? Aliás, o Freud define isso como verdadeiro amor, né? Se for pegar definições de amor do Freud, que estão esparsas em alguns textos, para mim a principal definição é essa, né? De que tu ama quando tu aceita o outro como ele é, né? Ou seja, com o seu próprio desejo, que não é o teu desejo, né? Isso é muito difícil de fazer, né? Mas é fundamental que a gente o faça, né? Porque realmente a gente recebe pessoas
que não estão podendo fazer isso, e o nosso trabalho ético é de proporcionar isso, né? Celso, muito obrigada pelas tuas palavras. Eu tenho concordado muito com essa questão, assim, acho que o mais difícil em ser pai, e não só olhar também aos pais dos nossos pacientes, é justamente abrir esse espaço, né? De que eles não sejam o que nós queremos, o que nós idealizamos, né? Que eles possam ser o que são. E todo o tempo me corre, assim, no pensamento, situações, assim, que a gente vive no dia a dia do consultório, ou mesmo convivendo com crianças, e especialmente uma que a mãe disse assim: eu não aceito que ele seja desse jeito, porque eu sou infinitamente melhor do que a minha mãe foi comigo. Então, eu acho que isso exemplifica um pouco essa dificuldade, né, de nós acessarmos isso no sentido de ajudá-los a se desfazer dessa expectativa, né? E, bom, o menino tem dificuldades importantíssimas, mas ele vem progredindo, ele vem brincando muito, e só que a mãe quer que ele brinque do jeito dela, e o pai da mesma forma. O menino propõe uma brincadeira, ele pega um cestinho de verduras, coloca em cima da mesa e começa a brincar. Daí, as sessões são conjuntas, uma sessão com o pai e uma com a mãe. Os dois fazem igual, eles querem invadir e fazer, não, mas é assim, né? E aí o menino que ainda não fala diz, não, 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 não. Eu amo aquele não, 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 não. Não te mete, né? Mas é uma expectativa que vem com uma força, assim, muito grande, e um passado que vem também, é igual ao meu pai, é igual a mim, eu não quero que ele sofra o que eu sofri, ele vai levar porrada na escola, ele vai viver bullying, né? Por isso também a minha ideia de fazer esse trabalho conjunto, né? Porque parece que é preciso ensiná-los a brincar, a olhar para o filho, né? E é isso, eu acho que essa é uma questão central importantíssima, importantíssima. Poder amar o outro como ele é, e é muito difícil enxergá-los como são, né? E isso que tu está descrevendo com esse material tão precioso, né? É toda a segunda parte do livro, né? E todo um livro próximo individual, né? Que é vamos dizer assim, a importância no acolhimento da criança, do arejamento dessas dificuldades dos pais, né? Poder ter a empatia por esses pais, incluí-los no espaço, né? E que eles possam nomear, que eles possam dizer, né? Que dificuldades são essas, né? Que foram tão pouco trabalhadas, tão pouco elaboradas, tão pouco ditas, tão pouco musicadas, tão pouco proseadas, né? Que precisam se colar nessa criança, né? E que ela atenda a solução delas, né? E aí a criança fica com um espaço menor, né, de ser sujeito, né, com seus próprios desejos e ela mesma, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante e por isso ele aparece e gostaria muito de que vocês lessem, porque tem várias partes, porque é impressionante como isso aparece, né? E há material farto sobre isso, assim como isso aparece na brincadeira da criança, né? Porque quando a criança brinca, e eu coloco uma criança aqui que brincava com teatro, que montava peças de teatro, assim,
nas peças de teatro eram peças tipo Ingmar Bergman, assim, eram uns negócios transgeracionais, assim, em que apareciam conteúdos de gerações precedentes que ela estava ali tentando se livrar, né? E a criança que brinca traz muito isso. Agora, é importante, em muitos momentos como esse que tu está contando, né? Abrir um espaço para os pais também, né? Para que isso possa ser arejado, possa ser dito e fique menos projetivo, né? Na criança, né? A gente não sabe bem por quê, né? Mas isto é assim, né? Quanto menores somos, né? Mais efeito esponja promovemos, né? O bebê, né? Que é ínfans ainda, que não fala, ele é uma esponja completa, ele absorve completamente aquela tensão, né? Aquela angústia não nomeada, né? Que circula, né? A Salma Freiberg, o autor, dizia assim, os fantasmas no quarto do bebê, né? O quarto do bebê é cheio de fantasmas, né? E o fantasma é tudo que não era dito, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa que eu enfim, que eu estava atendendo e essa pessoa tinha um material, vou transformar aqui, né, para ficar mais tranquilo, mas era como se ela dissesse assim, né, que tinha visto um fantasma, né, e tinha uma certa queixa, eu vi um fantasma, uma preocupação até de que pudesse ser uma alucinação, né, da pessoa, não minha, né, não, mas eu vi aquele fantasma e tal, e lá pelas tantas ela me pergunta assim, tá, mas tu não acredita em fantasma? Né? E, na verdade, eu super acredito em fantasma. Né? Os fantasmas estão aí, né? Desde o quarto dos bebês, né? Não acho que sejam fantasmas visíveis, tipo Gasparzinho, assim, né? Mas são fantasmas, né? São fantasmas com energia suficiente para tirar o sono de um bebê, para tirar o apetite de um bebê, para tornar uma criança hiperativa, né? Para tornar uma criança depressiva, deprimida, ansiosa, né? E fantasma, vamos dizer assim, só se acalma quando ele é nomeado, quando ele é dito, quando ele é arejado, quando ele é escutado, né? Acho muito importante um pai ou uma mãe dizer que eu não aceito que ele seja assim, né? Opa, vamos falar sobre isso então, né? É um passo importante, né? Poder falar sobre isso, né? E poder aceitar que não aceite, né? E depois poder negociar, né? Nós também somos negociadores, né? Negociadores de sentidos, né? Celso, fantástico a tua fala, assim, e agora escutando isso que a Magda trouxe, tu comentando sobre os fantasmas, eu fiquei pensando em algo muito recorrente, assim, no trabalho na clínica, com jovens adultos ali na faixa dos 20 e poucos anos, onde tem aparecido, assim, muito a imagem, assim, que transita na minha mente, escutando esses pacientes, é daquela criança sempre fazendo um grande esforço para atender essas expectativas, essas super expectativas dos pais. E aí, quando chega na clínica para a gente, né, nessa faixa etária dos 20 e poucos, e muitas vezes com esse relato de quando eu era criança, não conseguia expressar ou fazer valer a minha versão, a minha forma, porque sempre tinha um discurso do pai ou da mãe colocando assim, não é dessa forma, é desse jeito aqui. E tenho, né, presenciado muito isso na clínica, assim, essa experiência de pacientes que se cobram muito e que estão ali nessa fase, muitas vezes ainda, enfim, universidade, dependendo financeiramente dos pais e brigando com essa dependência, assim, né, num certo nível, e com uma autopressão, uma autocobrança muito grande. E agora, discutindo hoje, eu fiquei pensando nisso, no quanto tem o lado da super expectativa dos pais e das cobranças, das pressões, mas o quanto também tem essa questão do quanto os pais fazem o que é possível, né? E quanto fica desses hiatos, dessas lacunas, onde esses filhos, esses jovens que chegam, eles estão ali colocando
na conta somente dos pais, né? Quando chega assim do tipo, não olhando para aquilo aquele movimento que eles, o que eles fizeram com isso também, no sentido do tipo, eu faço até hoje um movimento para ser aquele ideal que os meus pais esperam. Eu faço até hoje um movimento para atender algo que os meus pais me admirem, enfim, né? E o quanto isso exige também, eu tenho percebido, pelo menos na clínica, esse trabalho de poder fazer esse movimento com, tipo, tu tem os pais que tu tem, né? E acolher isso, essa crítica que eles fazem aos pais, mas poder fazer esse movimento de mudar o vértice, né? Eles poderem também olharem para o momento que eles estão na vida e o que eles podem fazer com isso, assim, de abrir um pouco também e, tipo, tá, o pai que eu tenho é esse, eu vou conviver com esse pai que cobra dessa forma, que faz críticas, que faz esses comentários, mas eu posso seguir adiante, né? Então, estava refletindo muito sobre isso, assim, que tem sido bem recorrente, assim. E embora não sejam pacientes crianças, mas são as crianças, né? A criança de cada um desses pacientes que chega na clínica também. Pois é, Rafael, importante esse teu depoimento, né? E eu acho que essa é uma, vamos dizer assim, um recurso, né, bastante rico do nosso trabalho, que ele tem a ver com a própria estrutura do inconsciente, né? Por mais que ela ainda seja negada em determinados momentos, né? Nós que escutamos as pessoas, a gente sabe que esse inconsciente ele não tem idade, né? Uhum. E quando eu falo dessa nova infância, é diferente de eu falar do infantil, que está presente em todas as idades, né? Tinha um poeta que era muito amigo meu e até meu mestre, de certa forma, o Paulo Ecker Filho, que dizia: trago em mim todas as idades, tenho 15 anos, tenho 30 anos, tenho 5 anos, continuo ganhando tudo que ganhei, continuo perdendo tudo que perdi, né? Nos são transferidos e entram na cena terapêutica ou na cena analítica todas as idades, né? E isso é fascinante, porque nos dá a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho de escuta, de arejamento, de nomeação de fantasmas, não necessariamente na infância, quando não houve oportunidade para isso, mas às vezes alguns anos mais tarde, né? Que eu acho que é o que tu está dizendo, né? De que daqui a pouco esses temas, né, do narcisismo exacerbado dos pais ou dos ideais nunca alcançados, né, e que foram infância dentro e vida adulta dentro, daqui a pouco eles reaparecem, né, na cena mais tarde e dão a oportunidade de tu trabalhar, né? Isso é bonito no nosso trabalho, né? Sempre é tempo nesse sentido, né? Porque é claro que tu tratar um bebê, esse bebê é mais receptivo, tu tratar uma criança, essa criança é mais receptiva, né? Os sintomas são mais permeáveis, são mais semoventes, né? O psíquico é como o físico, né? Eu quebro a perna na infância e eu quebro a perna com a idade que eu tenho, é diferente, né? Um osso mais calcificado, né? Mas dá para resolver, né? No sentido de elaborar, né? E isso que tu está dizendo me parece muito importante. E eu acho que tu traz de novo a questão dos ideais, né? Porque a gente fala, mas é interessante que tu traz sob um outro viés, né? Eu acho muito importante de ressaltar isso que tu disseste, né? Porque se fala muito, né? O pessoal da psicanálise do bebê, Lebovici, Soulé, do bebê ideal, né? Para falar desses pais, né? Que tem um bebê ideal, né? O bebê real, o bebê ideal, o bebê fantasmático, etc. E tal. E eu acho que tu traz a questão dos pais ideais também, né? Uhum. Porque também é importante fazer o nosso trabalho é um trabalho com os ideais, né? Esses dias eu li um depoimento de um cineasta que ele dizia assim: eu odeio a realidade, por isso eu faço cinema, né? Com toda razão, né? A realidade ela é odiosa, né? Ela também é odiosa, né? A começar pela realidade da transitoriedade, da efemeridade, né? Sem contar tudo que a gente quer e não vai ter, né? E não vai alcançar, né? Então a realidade é uma sucessão de frustrações também, né? E o nosso trabalho é um trabalho com a realidade, né? A gente brinca, a gente cria, mas no fundo a gente está ali trabalhando com a realidade, né? E faz parte dessa realidade negociar com esses ideais, né?
E muitas vezes tu descreve situações assim de jovens adultos que ainda estão ali transferindo, né, ou botando em cena uma criança pequena que ainda insiste num ideal de pai e mãe, né? Que não existe, né? E a ideia é poder mostrar que, bom, naquele momento ela precisava, mas agora ela pode não precisar mais, né? Ela pode conviver com um pai não ideal, né? Mas isso é um trabalho de repetição, é um trabalho de escuta, né? E um trabalho de negociação de ideais, né? Está atrelado a praticamente todos os sintomas também uma certa decepção, né? Com uma ideia que se tinha, né? De aonde se chegaria e aonde realmente se chega, né? Então, importante isso tudo que tu está dizendo. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário? Porque estamos chegando no horário já. Temos uns 3 minutos, né? Aproveitem. Então, eu, através desses comentários e explanações sobre o livro e sobre vivências em consultório, eu li num livro uma vez, acho que era do Mário e da Diana Corso também, que falava sobre o medo, que as crianças, elas têm uma atração pelo medo, né? E isso instiga elas a... Eu vejo pelo meu filho, ele se esconde e ele gosta da gente encontrar ele e está sempre buscando formas de sentir medo. E eu acho isso que a gente sempre protege, eu mesmo protejo demais o meu filho. E esses dias ele caiu e ele estava com dificuldade de se relacionar com os colegas na escola. Aí ele ficava no carrinho e os colegas brincando e ele no carrinho. E eu lembrando do tombo que ele teve, eu não estava perto, né? Mas isso me tocou, porque ao mesmo tempo que eles têm que sentir medo, tem que ter aquela dose de proteção entre o seguro e o inseguro, né? E eu sempre procuro acertar com ele nisso, né? Lendo e vendo a minha criança interior, o que faltou, o que meus pais deixaram de me proporcionar. E isso acaba nos tornando pais mais imperfeitos ou menos imperfeitos, eu não sei, é uma dúvida que eu tenho, mas que a gente sempre procura vivenciar de uma forma mais intensa, né? Não, eu acho que é não ignorar a palavra. O teu microfone. Te agradeço, Maria Tereza, nesses minutos finais, fazer essa colocação, e tu traz um ponto muito importante, né? Que é justamente uma infância, ela é uma sucessão de medos, né? Tanto que toda a literatura infantil, ela é baseada nos medos, né? Não há história infantil que não seja uma história de medos, né? E eu acho que a tua capacidade e a tua habilidade, a tua agilidade é justamente poder pensar sobre isso e justamente poder transmitir, né, essas capacidades que tu tem narrativas e de contação de histórias para o teu filho, e acho que todo mundo faz isso, no sentido de ajudá-lo a poder lidar com os seus próprios medos. A vida é um aprender a lidar com medos, né? O medo é necessário, o medo faz parte da existência, o medo povoa a infância e nós precisamos lidar com eles. E tu, agora, eu sei que nós estamos encerrando, eu vou passar aqui o encerramento para a Patrícia, mas tu citasse a Diana e o Mário Corso, e se ficou algum gostinho de quero mais, o lançamento oficial do livro vai ser segunda-feira, às 19h30, pelo Instagram da editora Arte Média, e vai ser um bate-papo com o Mário e com a Diana sobre o livro. Então, ficam todos convidados. Coisa boa, legal saber. Celso, eu quero te agradecer imensamente pelo encontro de hoje. Quero te agradecer pela tua sensibilidade, pelo teu entusiasmo, afetividade, e que nós possamos ter mais encontros no futuro. E muito obrigada novamente. Obrigado também. Tchau, um grande abraço.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.